Já com o Fernandinho. Opa! Tudo jóia? Ô, meu irmão, tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo em paz. Boa noite. Que Boa noite a bom. todo mundo aí que está acompanhando a gente aí. Rapaz, assim, não tem como descrever, tá? A felicidade e a alegria da gente estar, de poder ter esse momento contigo na live, que eu creio que vai ser muito, muito abençoador para a nossa vida e marcante, tá? Amém. Muito obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite, estarmos aí juntos. Bom, gente, o Fernandinho dispensa apresentações, né? O que falar? Né? Então, ele é uma referência de adoração, uma referência de um homem de Deus. Te contar só uma coisa, Fernandinho. Esses dias atrás, conversando com um pastor e deputado federal, eu falei com ele assim, que eu te conhecia e tal, a gente trocando ideia, ele falou assim, olha, eu não conheço o Fernandinho e tal, nunca tive com ele, mas uma coisa eu sempre ouço dele, é um grande homem de Deus. Eu falei, olha, é isso, cara. Então, assim, a gente está muito feliz que ele está Grandes aqui. em todos os aspectos, né? Não, eu não quis jogar uma indireta, não foi uma indireta, não, com certeza não foi. Aqui, bom, fica à vontade aí para falar alguma coisa e a gente quer te ouvir. Amém. Fica à vontade. A alegria grande estar com você, estar com todo o pessoal aí. E a nossa oração é que esse tempo possa ser um tempo proveitoso na vida de todos e que a bênção do Senhor seja realmente e possa invadir a casa, né, de todo mundo aí. Eu queria já cantar aqui uma canção aqui de uma Vamos música lá. do álbum novo, chama O Senhor é Bom, e essa 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 canção é uma canção muito especial para mim, porque no refrão dela diz o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que confiam nele. E esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida, que está lá em Naum Oh, 1:7. que bom. E então foi muito um presente muito bom que Deus me deu de conseguir colocar melodia nessa canção, e eu fico muito feliz quando isso acontece, de ser o próprio texto que está em forma cantada. Então, Perfeito. tem muita música nova e eu ainda não aprendi certinho todos, então se errar, já peço desculpa aí. Oh, que isso. Abrigo seguro é a rocha eterna, o Senhor, o Alfa, o Ômega, princípio e fim, a sua palavra de sua boca, oh, ainda que o exército se... Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Ainda que o exército se levante contra mim, nada temerei. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam nele. Rapaz, aqui, Tô me enferrujado. segurei, me segurei para não te atrapalhar. Olha, eu, assim, tem umas 4 ou 5, não vou dizer que eu já decorei todas. Eu tenho facilidade de decorar a letra, não tenho facilidade de cantar. Mas em decorar a letra. E assim, cara, tem umas 5 músicas maravilhosas nesse CD novo, Amém, né? glória a Deus. Nesse trabalho novo. Eu estou encantado, tá? Mas Glória a deixa eu te Deus. fazer uma pergunta. Fernandinho, hoje a gente tem vários ministros de louvor aí ouvindo a gente e tal.
E, assim, o que você acha, na tua opinião, qual, não sei se o principal, mas um grande requisito para um verdadeiro adorador? Aquele que Jesus fala que ele procura. Olha, eu penso que o primeiro passo é a gente conhecer quem a gente está adorando. A gente precisa conhecer Deus. E é muito bom você tocar nesse assunto, é um assunto que é um pouco longo, mas vou tentar resumir assim. As pessoas confundem unção, adoração com música, com momentos que arrepiam, que faz você chorar, né? Então, assim, confundem com ou o lado assim de falar em outras línguas. O meu pai, ele veio do candomblé, e, na verdade, várias repartições dentro do próprio candomblé e de espiritismo. E lá ele falava em outras línguas também, né? Então, assim, e a gente também sabe que a música por si só, ela traz, ela faz você chorar, ela não precisa estar falando de Deus, ela não precisa estar, ela te emociona, né? Ela te empolga, ela faz você pular, dançar. Então, a música por si só, ela tem esse poder. Então, a gente confunde muito essas coisas quando a gente vê pessoas que não conhecem Deus e cantando, e a gente, nossa, que adoração. Não, adoração é vida, né? É estilo de vida, né? É de dentro para fora. Não pode, aquele que está morto espiritualmente, ele é impossível de adorar. A Bíblia diz lá em Efésios 1 ou 2, se eu não me engano, que diz lá: ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Então, como que eu estava? Eu estava, antes de conhecer a Deus, eu estava morto. E conhecer a Deus não é acreditar que ele existe, porque acreditar que ele existe, o diabo também crê. E não só crê, conhece muito bem, e a Bíblia ainda diz que treme. Então, não é só simplesmente eu chegar e falar, ah, não, eu conheço, eu acredito em Deus e tal, não. É conhecer no sentido de ter o governo de Deus sobre a nossa vida. Essa é a grande diferença. Não é simplesmente cantar, né? Quando diz lá, o Pai procura verdadeiros. Se ele está procurando verdadeiros, é porque existem os falsos, né? Então é muito simples, você não precisa de grego, de hebraico, aramaico para poder interpretar, é muito simples, né? Se ele está procurando verdadeiro é porque existem os falsos, e que adoram espírito, ou seja, a capacitação que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, é o próprio espírito que sopra e nos traz vida. Sem esse fôlego, esse sopro do espírito para nos trazer vida, é impossível adorar a Deus, porque morto não canta, morto não anda, morto não pensa, morto não adora. Ele está ali, mas espiritualmente ele está morto. E continua dizendo que é em verdade, né? A verdade é a palavra, quando diz lá, conhecereis a verdade vos libertará, né? E esse versículo hoje está muito conhecido e todo mundo fala ele, só que é uma pena que, de fato, as pessoas não conheçam a profundidade dele. Porque se conhecessem, elas seriam libertas de inúmeras e inúmeras coisas. E a primeira coisa é ser liberta do seu próprio eu e da sua própria vontade. E aí vem o governo de Deus. Através do governo de Deus, nós podemos, assim, adorar ao Senhor. Porque é Ele que nos move para isso, né? Então, esse é o primeiro ponto, é a gente conhecer a Deus, né? Claro, não totalmente, né? Ah, só posso adorar quando... Não. O fato só de você buscar o conhecimento de Deus, isso já é um passo de a gente continuar, porque ele é uma fonte inesgotável e sem fim, é infinito. Muita gente acho que confunde a questão de intimidade com Deus, né? Acha que intimidade com Deus são momentos de êxtase, como você estava falando. E intimidade com Deus é deixar o governo dele vir sobre a nossa vida, né? Então, eu acho que ele diz em diversos textos, né? Eu sou... Perdão, eu estou um pouco nervoso, né? Normal nesse momento. Mas, assim, em diversos textos, Deus associa os seus filhos ou
quem é amigo de Deus, a obediência. Ele diz, ó, os meus filhos fazem o que os meus amigos fazem o que eu ordeno. Então, é isso, o governo de Deus, né? Agora, tem uma canção, eu acho que é uma deixa, né, até, mas, assim, tem uma canção no teu álbum novo, chamada Ao Primeiro Amor. Eu achei essa canção maravilhosa, tá? Não sei se você conseguiu já pegar ela e tal, mas, assim, cara, eu achei que essa canção ela é um chamado para todo mundo nos dias de hoje, nesse momento que a gente vive, né? Independente de ser ou não igreja, voltar ao primeiro amor, eu acho que é um chamado a todos hoje, né? O que você vê? Você enxerga isso dessa forma? Ou se tem alguma coisa diferente disso? O que você acha? Uma das passagens que eu acho mais linda na Bíblia é quando ali Pedro ele traz Jesus, né? É uma história que todo mundo conhece, e a Bíblia diz que ele chora de amargura, de tristeza, e logo quando Jesus ressuscita, ele vai atrás e manda anunciar a seus irmãos e manda falar com Pedro que ele estava vivo. Então, isso me chama muita atenção nesse amor, né, do Senhor. E muitas vezes eu já traí Jesus, muitas vezes eu procurei os meus próprios sonhos, muitas vezes eu procurei a minha própria vontade, mas ainda assim, Deus ele não desistiu de mim, ele estava sempre ali pronto para poder realmente me resgatar e com a sua mão estendida para poder me pegar e me trazer salvação. E essa canção fala um pouco sobre isso, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Então hoje a gente vê aglomerações de pessoas, o evangelho crescendo cada vez mais. A gente vê movimentos e mais movimentos com o nome de Deus, né? Mas a Bíblia diz que poucos entrarão, né? Poucos entrarão. A Bíblia diz que a porta é estreita, e não só a porta é estreita, o caminho também é estreito. Então, realmente é um desafio, porque a salvação é uma dádiva e é uma ação de Deus para com o homem. Mas a minha santificação e como fruto da salvação, como você falou, o amigo de Deus é aquele que traz obediência a Deus. É uma continuidade de você se consagrar. E só tem como você fazer isso se você realmente estiver ligado ao primeiro amor. E o primeiro amor é Jesus Cristo. Alguém disse que, um escritor americano, ele disse o seguinte, o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. Então, esse é o tempo de, como igreja, a gente voltar verdadeiramente ao primeiro amor e a gente firmar os nossos propósitos naquilo que a Bíblia diz. Esse mesmo texto diz sobre as primeiras obras, né? Hoje existem tantas coisas novas, tantas vozes, tantas, sabe, parece mais um ativismo do que propriamente um cristianismo. Usam o Cristo como um amuleto para um ativismo e de causas próprias. E o que a gente precisa é da pureza do Evangelho e da essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é o Evangelho como um todo, e não simplesmente uma parte dele. Então, isso é o que essa canção, Deus trouxe ao meu coração, e logo quando eu fiz, e eu acabei, eu virei para Paula e disse para ela, falei, amor, vou pensar que eu me afastei do Evangelho e estou voltando. Mas eu não pensei em ninguém, mas muitas vezes nós estamos dentro da casa, como aquela parábola ali da dracma perdida, e muitas vezes nós perdemos algumas coisas mesmo dentro de casa. Então, é sempre tempo de a gente estar avaliando e a gente estar pedindo a Deus que nos dê direção e coloque o nosso foco, né, de buscar realmente o Senhor e colocá-lo como principal, como único na nossa vida. Nós temos hoje modelos e mais modelos, né? Você é pastor de igreja local. Hoje, se você bater ali no Google, você encontra várias e várias linhas de crescimento de igreja, de comunhão,
de estilos de adoração. Hoje é um mercado, assim, é uma indústria praticamente. Cada dia se pensa, entra um curso, entra uma coisa. Mas ainda, a palavra de Jesus ela ainda continua a mesma, né? Ore ao Deus da seara para que envie trabalhadores, né? Essa ideia de trabalhador me faz lembrar e me ressalta que o trabalhador ele tem alguém que está acima dele, alguém que dá ordem para ele. Ele é o executor daquilo ali. Então, realmente são muitas pessoas querendo... São poucos aqueles que se dispõem apenas para obedecer e para seguir Jesus. Resumindo, é muita língua e pouco pé, é muito cacique e pouco índio, é muita gente querendo ser Moisés, mas ninguém quer passar pelo caminho de ser Josué primeiramente, para depois Deus levantar para ser... E nem trilhar o caminho de Moisés, né? Exatamente. Quando é que Moisés se torna Moisés? Depois de muito tempo, de 40 anos no Egito, depois 40 anos com o sogro no deserto, para voltar e ser Moisés, ser o líder, né? Às vezes não quer nem passar por esse processo. É verdade. Mas dá para cantar essa música pra gente? Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou 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 ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou, aqui estou, meu Pai, aqui estou, meu Pai. É lindo demais, cara. Assim, Glória a Deus. a gente sente realmente a unção. Eu acho que assim, é uma das coisas que eu ia tocar. Eu queria te falar isso. A gente sente, além da questão da técnica, hoje você tem uma técnica apurada, mas não é isso, sabe? Não é isso que eu acho que faz a diferença, pelo menos na minha visão. Fernandinho, depois de tanto tempo de ministério, eu não vou falar a tua idade, não se preocupa, tá? Gente, ele não é tão velho quanto ele, entendeu? Quanto você imagina, tá? Mas depois de tanto tempo de ministério, eu sei que tem momentos, talvez, que você tenha passado por momentos que você, cara, dá aquele balanço, não sei se para você, mas para mim já deu vontade de falar assim, meu Deus, será que tá certo? Será que não é para eu parar, não? Né? E como é que se mantém firme? Um conselho para a gente se manter focado. O que você acha? Eu acho que o segredo é você ouvir a Deus e estar atento aos sinais. Deus ele vai sinalizando coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu peço para que Deus mova, né, assim, a vontade dele para mim em relação às canções. Não que eu não possa cantar canções de outras pessoas, mas é muito mais do que
a questão de você cantar uma canção que venha fazer sucesso ou cantar uma canção bonita, ou compor uma canção bonita, mas é realmente você trazer revelação, né? Você trazer realmente um descortinar para o povo de Deus. Então, essa é uma das coisas que eu peço sempre a Deus para que Ele possa realmente me dar sinais, né? Tipo assim, olha, vai, é isso mesmo, continue e tal. Sobre a questão de desistir, é algo que me dá vontade todos os dias, desde sempre, né? Então, eu fico assim um pouco assustado, porque isso que a gente faz, o ministério, ele é algo que é uma vocação e é um chamado de Deus. Então não é uma questão assim de que eu gosto de fazer o que eu faço, né? Eu sou chamado para fazer aquilo que eu estou fazendo. E isso me traz realmente a capacitação vindo do Senhor. Então não é a questão de prazer pelo prazer, mas eu confesso que é uma responsabilidade. Existe a alegria, o prazer, mas existe uma responsabilidade muito grande. Se eu pudesse ter um minuto da atenção de todos os músicos do mundo, eu diria o seguinte: vocês não sabem a briga que vocês estão travando, vocês não sabem a confusão que vocês vão entrar. Uma coisa é você ser músico, ser um cantor, querer fazer sucesso. Outra coisa é você atender o chamado de Deus. É algo prazeroso, é um privilégio, e Ele nos dá vitória em todas as horas, em todos os momentos e etapas da nossa vida, mas só mesmo a gente que passa, que sabe. Às vezes a pessoa fala assim, essa canção, poxa, ela é tão bonita, ela fala tanto a minha alma, mas ela precisou doer na alma de alguém primeiro. E muitas das canções que são feitas, na maioria delas, é experiência e palavra de confronto que Deus traz através de pastores dentro da minha própria casa, com problemas, com desafios com os meus filhos, no meu casamento. Então, nesse cenário todo, que vai sendo moído todas as coisas, e eu digo moído o meu próprio eu, o meu coração, e aí Deus vai me dando as canções como resposta. Então, é muito simples você virar e falar bem assim, eu queria ter a unção de fulano de tal, eu queria pregar como o outro, né, e aquele outro, né? Tem uma história que diz que um grande pianista acabou um concerto e todo mundo aplaudiu de pé, e tinha uma pessoa que virou para ele e falou bem assim, o que que você fez para tocar tanto assim? O que que você fez para ser tão reconhecido? Ele falou bem assim, eu dei o meu tudo, eu dei a minha vida eu entreguei para isso. E parece uma resposta muito simples, mas que ela realmente é uma resposta muito simples e muito óbvia. Mas ela é uma resposta que nos custa, e nos custa algo muito caro, né? Então, assim, quem é pastor, quem seja obreiro, seja diácono, né? Porque a pessoa que é um diácono, que é um obreiro, não é porque ela não é um pastor que ela não sente a responsabilidade da casa de Deus, como deve realmente ter essa responsabilidade, né? Não é simplesmente eu sou voluntário, né? Não existe diácono voluntário, presbítero voluntário, secretário, tesoureiro voluntário. Não, nós somos aqueles que seguramos as cordas mesmo o tempo todo, né? De dia e de noite, sendo feriado, sendo domingo ou não. Então, essas pessoas, elas realmente só conseguem fazer isso se for por um chamado de Deus, porque se não for, realmente vai fazer sucesso. Talvez por um ano, talvez por 10 anos, talvez por 50 anos, mas uma hora vai vir uma frustração enorme na vida dessas pessoas. Verdade. Bom, meu amigo, assim, fica à vontade, tá? Se você falar assim, deu ideia que eu quero cantar. O pessoal gosta muito de ouvir você cantar, claro. Então você fica à vontade. Eu quero cantar. Eu quero que fique bem informal. Não vamos seguir só o roteiro que a gente traçou, nada disso não. Tá? Amém. Eu tenho uma canção aqui que particularmente eu gosto muito de cantar, e é uma canção assim que nos meus momentos assim, quando eu estou no quarto sozinho, no hotel, às vezes antes de entrar para cantar, e
é uma canção que sempre quando eu canto é uma oração que eu faço. É uma canção, particularmente, eu acho muito forte. É uma canção que muita gente não pede nos eventos, nas igrejas, e né, as que pedem Faz Chover, Uma Nova História, Galileu, e essa Galileu. canção é uma canção escondidinha, mas é uma canção que fala muito ao meu coração. Ela diz assim: eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É uma canção muito importante assim na minha vida de Paula. Uma história que muitos não conhecem. Há uns anos atrás, não sei precisar quanto, mas a nossa casa foi invadida por uma enchente que teve em Campos, e a nossa casa fica bem perto do rio, e ela foi tomada literalmente onde a gente morava, perto de onde a gente morava. E a gente estava voltando de uma programação em Vitória, no Espírito Santo, se eu não me engano. E quando a gente chegou, a gente não podia entrar na nossa casa, na verdade não podia entrar naquele bairro, de tanta água que tinha ali, né, naquele lugar. E a primeira coisa que vem na nossa mente é a gente questionar o amor de Deus, é a gente se sentir abandonado, e a gente se sentir realmente deixado para trás, e a gente começa a achar que Deus está surdo, ou que Deus não é assim tão bom, ou que Deus não é assim tão soberano. E foi exatamente nesse momento que Deus me deu essa canção, e que traz essa palavra, esse versículo bíblico, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então é uma canção muito especial para mim, e sempre quando eu canto é algo realmente que vem lá do fundo da minha alma, do meu coração. É uma confissão que eu faço ao Senhor. Cara, impressionante é que quando a gente sabe uma história assim, né, acaba que a gente começa, acaba ligando mais, ficando mais ligado a essa canção. Sempre que eu voltar a cantar ou ouvir, eu vou lembrar dessa história, né? E quem está nos ouvindo também, quem está participando da live. Mas eu te confesso o seguinte, vou te confessar uma coisa. Pastor de igreja pequena, né? Muitas vezes eu já tive que cantar. Não, é o meu dom, mas já tive que cantar. E já estraguei essa música, tá? já tentei cantar essa música, mas vamos lá. Cada um na sua. Bom, Fernandinho,
Hoje, tem muita gente em casa, muita gente nessa pandemia aí, passando por uma série de dificuldades. Os cultos cancelados, os templos fechados, não a igreja, mas os templos fechados. E aí tem gente que tem dificuldade de criar dentro de casa um ambiente de adoração. Por mais que você assista um culto online e tal, você tem uma dica, alguma coisa que você diga assim, poxa, isso aqui é imprescindível, segue um caminho assim, tem alguma coisa para ajudar as pessoas que hoje passam por isso? Eu recebo perguntas assim, tá? Eu recebo questionamentos assim, eu não consigo, dentro de casa, parar para adorar e sentir a presença como eu sentia na igreja. Na verdade, é um desafio para todo mundo. Eu acho que eu não estou fazendo uma crítica, né? Inclusive já fui até mal interpretado com isso um tempo atrás. Hoje existem muitos modelos de igreja, células, cultos caseiros, e eu acho isso fantástico. E não só fantástico, eu acho isso mais do que bíblico. Mais do que bíblico não pode, mas assim, eu acho muito, muito respaldado na palavra, né? E tenho grandes amigos que são pessoas sérias e que levam isso a sério e que eu conheço os bastidores, assim, conheço. Não posso dizer que conheço o coração deles, porque só Deus para conhecer, mas eu posso ver os frutos, e são frutos, assim, sérios daquilo ali. Mas eu vejo que hoje, né, ou sempre, existe algo de maior urgência, que é desenvolver o culto doméstico. Isso não vai contra a célula, ou não é suficiente para que você faça isso em casa e não precise ir à igreja, né? Não precise ter comunhão com outras pessoas. São coisas diferentes, né? Uma não anula a outra. Eu digo isso porque é um grande desafio, né? Nos meus mais de 20 anos casados, eu e Paula, a gente sempre se cobra por essa questão de como casal a gente está orando, e a gente está lendo, e a gente está buscando a Deus, e a gente realmente fazer isso passar para os nossos filhos, né? Agora mesmo, antes da live, a gente estava aqui conversando e falando que a gente precisa retomar o nosso plano de leitura. Aqui a gente sempre coloca um livro, né, para as crianças estarem lendo, e a gente sempre, não diariamente, mas regularmente a gente se encontra e a gente está orando e passando sempre uma palavra para os nossos filhos. Mas eu vejo que o primeiro passo que a gente precisa, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, é trazer à nossa mente, à nossa memória, aquilo que nos traz esperança. Alguns dias atrás, eu estava aqui e um pouco preocupado, como todo mundo, e na verdade já um pouco entediado de ficar dentro de casa, né, e de você acordar e ver sempre a mesma cena, tudo parado, aquele silêncio absurdo, constrangedor. E eu passei um dia assim só acompanhando notícias no jornal, né, aquela coisa toda. E quando chegou a noite eu também fui ver também o jornal. Eu sei que naquele dia ali eu fiquei tão angustiado, mas eu fiquei absurdamente angustiado que eu tive que vir para a sala. Eu comecei literalmente a passar mal e pedi para que Paulo viesse e orasse por mim. Eu peguei o violão e comecei a cantar algumas coisas e fazer um altar de adoração ali, porque eu vi que realmente aquele espírito tomou conta na minha mente, né, e fez com que eu ficasse cego para Jesus Cristo, que é a esperança, e ficasse focando naquilo ali. Então, quando a Bíblia diz que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, não é um recadinho, uma sugestãozinha, é realmente uma ordem, algo que nós temos que seguir com toda a nossa força, porque facilmente nós caímos na tentação de buscar o nosso próprio governo, a nossa própria vontade, as nossas próprias forças, a nossa própria inteligência, a nossa própria maneira de viver. Então, esse vírus que Deus permitiu, né, que acontecesse, né, ele não fez isso por maldade, mas ele permitiu que isso acontecesse. Eu penso que é para que a gente possa desenvolver dentro da nossa casa
um ambiente de adoração, não só na nossa casa fixa, mas na nossa casa coração, individual, no nosso íntimo. A gente sempre está meditando na palavra do Senhor, a gente sempre está buscando o Senhor, porque, se não me engano, em Tito ou Timóteo diz lá, diga aos homens que orem em todo lugar. Então é algo que a gente tem que fazer, estar orando em todo lugar, em todo tempo realmente da gente estar fazendo com que a nossa mente e o nosso coração seja alimentado. Tem sido um tempo ruim, do ponto de vista físico, emocional, financeiro, social, né? Eu acho que isso para todo mundo, poucas pessoas estão dizendo assim, vivendo bem nesse tempo, financeiramente, emocionalmente, tudo. Mas é um tempo que a gente realmente tem que ir contra a nossa natureza natural, né? A nossa emergência de pensar em coisas desse dia a dia. E a gente tem que realmente buscar o Senhor e o reino do Senhor, o governo do Senhor, e saber que Ele cuida, né, de nós. Nós temos as nossas limitações, mas se a gente verdadeiramente abrir o nosso coração e buscar o Senhor, ele vai realmente trazer a presença dele, vai trazer solução para tudo aquilo que a gente necessita. E o que mais necessitamos é buscar a presença, a palavra de Deus. A gente não pode julgar a Bíblia como mais um livro de histórias que estão ali dentro, né? A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, né? Então, a gente tem que tomar posse dessa verdade e viver essa verdade, colocar isso em prática todo dia, proclamar com a nossa boca, né? Isso, a palavra de Deus, para que isso possa entrar dentro dos nossos ouvidos, dentro do nosso coração e possa mudar a nossa forma de pensar. E assim, eu fico olhando você falar da Bíblia, concordo plenamente, e acho assim, como a pessoa pode proclamar, né, se ela não conhece? Ela precisa conhecer. Todo cristão precisa estudar, precisa conhecer a Bíblia. Você não precisa decorar todos os versículos, isso não é para isso, mas precisa saber, conhecer, para trazer à memória aquilo que te dá esperança. Às vezes um versículo, uma palavra de Deus vai te dar esperança, não é isso? E assim, e precisa saber cantar para ter um ambiente de adoração em casa? Não, isso que é o grande, é a coisa mais linda que existe na palavra de Deus, né? E na vida com Deus. Você não precisa ser um cantor nem um dançarino para você se expressar diante de Deus, né? Ele está vendo, ele tá vendo o nosso coração, ele está vendo a verdade que existe dentro de nós, né? Então, todos nós precisamos, podemos, e não existe nada melhor do que a gente levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e a gente realmente levantar um altar de adoração diante do Senhor e cantar com a nossa força. E se a gente for desafinado, o problema é que de quem está ouvindo, né? Os incomodados que se mudem, né? O problema é de quem está ouvindo, né? Mas isso é dado a todo o povo de Deus, seja afinado, seja desafinado. Você não precisa conhecer a partitura da música para poder você adorar o Senhor. Você precisa realmente conhecer o Senhor, porque isso, conhecendo ao Senhor, é impossível que você não abra sua boca para cantar e para louvar ao Senhor, não apenas com a melodia, mas com versos, com você declarando para Deus aquilo que Ele é. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu tenho que ficar de olho na hora, que a gente não pode... o Instagram, né, acabou o tempo, esgota, né? Mas, assim, mais uma vez, se quiser cantar, só me falar, Egiel, deixa eu cantar. Fica à vontade. Fernandinho, eu percebo, e aí, assim, eu queria saber se essa é uma visão sua também. Eu tenho percebido na igreja, claro que eu participo de uma congregação, de um grupo menor, então eu não tenho, às vezes, noção do todo. Que com essa pandemia, alguns crentes pararam. Até o próprio trabalho dele para Deus parou.
está em casa quietinho e não está ativo. Outros estão em casa também, mas estão se reinventando, né? Porque existem coisas que a gente são inegociáveis, são princípios, mas existem coisas que a gente tem que se reinventar, você mesmo. O fato de você ter gravado um DVD, essa é uma outra pergunta. Um DVD com 3 cadeiras, eu queria que você falasse disso, com um local vazio, você, como é que eu vou dizer, no mínimo inovou, certo? Fez, né? Não deixou que aquilo te parasse. Porque eu lembro que a gravação do DVD estava marcada para um sábado, eu acho que na quinta ou na sexta mesmo, o governador decretou que não poderia ter aglomeração a partir da segunda-feira, né? E o Fernandinho já se antecipou, né? Você não precisava ter gravado dessa forma, não é isso? Mas se antecipou e já gravou com o local vazio. Então, sim, por que alguns param, outros avançam, né? Eu acho que tudo na vida não é você ter uma reação diante do que está acontecendo, mas você buscar uma revelação de Deus, né, e para poder você seguir um caminho. Então, se eu não me engano, foi na sexta-feira que foi decretado que ia parar tudo, não me lembro bem, que Felipe e Flávio que cuidam disso, mas eles me falaram e eu fui para o local e já estava tudo montado. E a gente ficou naquela coisa, né? Faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. E a gente simplesmente começou a orar e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E se a gente pede que Deus tenha misericórdia, existe algo em Deus que Ele ama fazer, né? Que é nos abençoar, né? Então, Deus, Ele usou a vida do Alex e falou bem assim, Ele ligou, né? A gente indo para o local, Ele ligou para mim e falou bem assim, cara, estou falando aqui, ele é o produtor, né, do projeto. Uhum. E ele falou, como produtor, o que você mandar fazer, eu vou fazer. Mas eu tô falando com você assim, como um amigo seu, cara, procura alguém que não é da área de música, que, sabe, que não vai tendenciar para nada. Aí ele até brincou e falou que se possível for, que nem goste muito de música, mas que seja uma pessoa que você goste muito, que você confie, você tem com certeza você tem essa pessoa, né, e que ele possa te ajudar nessa decisão. Ele falou bem assim, cara, por mim, a gente grava sem gente nenhuma lá dentro e vai ficar bonito. Ele falou bem assim, cara, porque é um perigo muito grande, a gente não sabe o que isso vai dar, não sabe quantos meses isso vai levar, e opinião pública é um negócio muito complicado, as pessoas, por mais que você tente se explicar, as pessoas podem entender, pode ser que alguém lá entre, né, não sei, tinha lá, sei lá, 2, 3 mil pessoas, não sei, e entre lá e diga que pegou o vírus lá naquele dia e que veio a morrer, a falecer, e isso começa a circular e tal. Então, assim, quando ele falou isso, eu pedi para que Paulo ligasse para um amigo nosso lá de Campos, o Cacau. Foi o que me veio na cabeça, assim, de repente. E sem Paulo falar nada, né, assim, do que o Alex tinha falado, ele falou exatamente o que o Alex tinha falado. Falou assim, olha, é melhor, o mais importante é o que já está, né, que é a presença de Deus. O restante, Deus proverá. Então, é melhor vocês não fazerem realmente e tal. Então, assim, o que eu estou falando, foi um sinal de Deus, né? E a gente já chegou ali, já decidido que não ia fazer e tal. E não fizemos, e não nos arrependemos. E aí o Alex, no momento de oração, que a gente estava lá reunido com todo mundo, com pastores e com a turma toda, quando acabou a oração, ele falou bem assim, cara, me veio um negócio louco aqui na minha cabeça aqui, de a gente arrumar 3 cadeiras, não tinha nenhuma cadeira no lugar. A gente arrumar 3 cadeiras, aí eu vou fuçar 3 cadeiras, se o Fernandinho concordar aí, e a gente vai colocar 3 cadeiras ali. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o negócio vai ser um show,
né, exclusivo para eles, não sei o quê. Todo mundo na hora, pô, muito legal, muito bom. Eu confesso, né, que na hora eu não estava, eu estava como se você levasse embora eu nunca lutei boxe, mas é como se eu tivesse levado meio que um soco assim, ficou meio zonzo. A minha cabeça não estava pensando nada. Eu confesso que tanto nesse momento e no dia, eu estava muito mais pensando assim, meu Deus, o que que é isso, né? Que vírus é esse? Que loucura é essa? O que que o Senhor quer nos ensinar com isso, né? O que que isso vai, o que que vai ser o mundo? Então, claro, estava preocupado com as minhas coisas ali, com aquele momento, mas pensando muito mais na frente, assim, né? O que que isso vai ser? Como que vai ser, né? A gente mora no Rio, minha família mora em Campos, e aquelas mil coisas passando na mente, né? Então, assim, foi realmente uma decisão, eu diria que não uma decisão simplesmente sábia, mas foi realmente o que a gente sentiu como direção de Deus fazer, né? E é isso que eu acho que todos nós, né, você que está nos ouvindo, realmente possa fazer. Não ir atrás daquilo que está dando certo, ou não ir atrás daquilo que é mais conveniente, ou daquilo que é aos nossos olhos sábio, né? Mas a gente realmente procurar aquilo que Deus quer fazer. Muitas coisas, elas são de Deus, mas elas precisam estar no tempo de Deus. E a gente precisa descobrir esse tempo de Deus, essa forma de Deus, o jeito de Deus, né? Então é isso que a gente precisa fazer. E isso realmente é um desafio na nossa vida diária, né? Diária em todas as áreas da nossa vida. Assim, eu posso te dizer para quem, de quem assiste, de quem já assistiu várias das canções, tá? O Pai, Filho e o Espírito Santo estavam ali. Estavam sentados ali, estavam ali presentes. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Cara, eu gostaria de te ouvir cantar mais uma vez, para daqui a pouco a gente fazer já as considerações finais. Uma hora passando muito rápido, gente. Amém. Vamos aproveitar para louvar. A canção que eu vou cantar aqui se chama Yahvé e também é uma canção nesse álbum novo que tem sido uma bênção na nossa vida. E ela foi feita de uma maneira assim muito extraordinária para mim. Eu estava em um lugar, não me lembro aonde, e a gente estava passando o som e de repente eu comecei a cantar, cantarolar Yahvé, Yahvé, Yahvé. E de repente a música estava pronta. No dia que a gente foi gravar, no momento de oração, a canção estava no tom e a gente começou a cantar meio que na intenção de passar o som, na verdade. E ela foi gravada dessa forma e a gente está muito contente com tudo isso. E a gente espera que abençoe, que a gente juntos a gente possa levantar o nome daquele que era, que é e que há de vir. O Eu Sou, Yahvé, o nosso Pai eterno. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, Yahvé, oh, Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso. Ele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Oh, Ele é o meu Senhor. É o meu Senhor. Aquele
Todo-Poderoso, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Rapaz, o texto que a Paula lê Deus. dessa canção também é maravilhoso, né? É a presença de Deus pura. Amém. Fernandinho, deixa eu propor uma coisa. Eu sei que você é cansado de ouvir isso. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. A gente já está se aproximando muito do final. Eu não queria simplesmente cortar, né? E por último, não sei se dá para você cantar Galileu. Tem um monte de gente pedindo. Mas eu queria te ouvir primeiro aí. Bom, vou falar primeiro que se aí cortar, a gente corta cantando. Isso, exatamente. Muito bom. Eu queria agradecer a você e a todos que estão com a gente aí, que Deus abençoe a vida de todo mundo e que a gente possa olhar para o Senhor e assim como eu, você deve estar muito chateado com tantas coisas, porque a gente sabe que de fato existe um vírus e a gente não é cego, mas a gente também não é cego para ver que existem segundas, terceiras e quartas e quintas intenções por trás disso tudo, né? Então, realmente a gente tem que ter cuidado para que a gente não embarque em nenhuma barca furada, né, de ideologias, e que a gente fique com a palavra de Deus, com o consolo do Senhor e com a direção do Senhor para todas as coisas, e tanto grandes quanto pequenas, Deus vai cuidar de nós. Amém. Quero te agradecer, tá? Antes de terminar, eu quero te agradecer. Fernandinho, queridos, quando eu falei com ele, ele se propôs a fazer a live, falou, não, eu entro lá e tal. Cara, meu coração está muito feliz, muito alegre, tá? A gente já conversou algumas vezes, né? Mas esse momento é especial, né? Amém. Amém. Vamos cantar. Deus abençoe a todos. Deixou sua glória por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Daquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu,
Galileu, Jesus, Jesus. Amém. Beijo forte, queridos. Obrigado por todo mundo que tá aí, tá? Fernandinho, mais uma vez, um abraço. Fica com Deus. Que Deus te abençoe muito. Amém. Um abraço. Abraço a todos. Fica na paz. Deus abençoe. Paz. Glória a Deus, queridos. Que bênção, né? Maravilhoso. Tem 3 segundos.